Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Conte pra gente de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste a mais esta edição do Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo também. E é importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica. A notícia positiva foi muito bem recebida. É com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24% do piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da Lei do Piso, afirmou o presidente Bolsonaro. O aumento leva em consideração o valor por aluno pela variação da inflação nos últimos 2 anos, conforme prevê a Lei do Magistério. Segundo o presidente, mais de 1,7 milhão de professores de estados e municípios que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas serão beneficiados. A notícia repercutiu intensamente e de forma positiva, não é? Sobretudo entre os beneficiados que formam uma das mais importantes classes de profissionais do país. O presidente Jair Bolsonaro participou na Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília. Vimos, não é, na missa de 7º dia de partida da sua mãe, Dona Olinda Bonturi Bolsonaro. O presidente estava acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e do filho, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, além de 3 ministros militares, Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno. A missa, gente, foi celebrada pelo arcebispo militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães, e chamou a atenção uma mensagem recebida pelo presidente Jair Bolsonaro. Você viu aí como repercutiu, afinal de contas, a mensagem veio do Vaticano. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao presidente Jair Bolsonaro para prestar condolências pela perda da mãe. Excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Com pesar, acabo de receber a notícia da morte de sua mãe, venerada mãe, que deixou um belo testemunho cristão, tanto no desempenho da sua missão familiar, como na solícita colaboração prestada à vida eclesial. Apresento a Vossa Excelência e inteira família enlutada minhas sentidas condolências, invocando sobre todos o conforto do Altíssimo, enquanto imploro a Cristo Redentor para a alma da sua serva Olinda a paz e felicidade prometidas aos seus fiéis discípulos, diz a mensagem do Papa. A mensagem foi lida durante a missa. Em sua conversa com apoiadores em repercussão ao Orçamento 2022, o presidente Jair Bolsonaro citou o estado de Santa Catarina, gente, e explicou sobre cortes que foram necessários. Hoje parte da imprensa, presta atenção, parte da imprensa de Santa Catarina bateu em mim que eu cortei 38 milhões do orçamento de Santa Catarina. Eu cortei 3 bilhões do Brasil todo. O parlamento fez um orçamento além da previsão de receita, sou obrigado a cortar. Henrique. Então me esculhambando em Santa Catarina, eu cortei 38 milhões. Mas a gente vai recompor ao longo do ano, porque tem excesso de arrecadação. Mas é impressionante a crítica. Por que não criticou os parlamentares que inflaram o orçamento? E o presidente Jair Bolsonaro informou que está confirmada sua viagem para a Rússia em fevereiro. Segundo ele, a viagem terá como objetivo um melhor entendimento entre o Brasil e o país do presidente russo Vladimir Putin. A Rússia enfrenta uma crise com as potências ocidentais após deslocar milhares de militares para a fronteira com a Ucrânia. O presidente Bolsonaro deve visitar Putin entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Durante a viagem, o presidente brasileiro ainda poderá ter um encontro com o líder da Hungria, Viktor Orbán.
Agora veja essa, se você concorda com isso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer, a partir de março, debater a implementação do sistema semipresidencialista no Brasil. A informação foi dada por ele para a revista Cruzoé. Segundo Lira, a ideia é que as discussões ocorram por 4 meses no contraturno da Câmara e que a tramitação da PEC tem início ainda neste ano. Lira afirma que o texto que pretende levar ao plenário prevê o início do modelo semipresidencialista somente após a eleição de 2030, para não configurar casuísmo, uma vez que tiraria poderes do candidato que ganhar a eleição ao Planalto em outubro deste ano e também em 2026, seja ele quem for. A intenção do presidente da Câmara é deixar o texto engatilhado este ano para que seja votado em 2023, já com a nova composição do Congresso. Agora, gente, como é que é, afinal de contas, esse sistema semipresidencialista? É um tipo de sistema de governo que mistura características do presidencialismo, que é o que temos hoje, e do parlamentarismo. Nesse sistema, o presidente divide as obrigações da administração pública, o poder executivo do Estado, com um primeiro-ministro. E os dois têm poder de decisão no governo e são responsáveis por funções que se complementam. Como funciona o semipresidencialismo? Afinal de contas, nesse sistema, o presidente é o chefe de Estado, eleito pelo voto direto do povo. O primeiro-ministro não é eleito pelo voto do povo. Ele é o chefe de governo, indicado pelos parlamentares. Uma característica importante desse sistema é que o presidente é responsável por nomear o primeiro-ministro, disse os parlamentares. Mas, na verdade, a indicação do primeiro-ministro é feita pelo presidente. E, então, divide com o primeiro-ministro as atividades de chefe de Estado e chefe de governo. É por aí, gente. O presidente e chefe de Estado é responsável pelo poder executivo e o chefe de governo, primeiro-ministro, é responsável pelo poder legislativo. O presidente também é responsável por representar o país a nível internacional e escolher alguns funcionários dos gabinetes do governo. E ele pode dissolver o parlamento, sugerir e propor leis e controlar a política externa do país. O primeiro-ministro, por sua vez, tem suas funções submetidas ao parlamento. Ele é responsável pela chefia de governo, por escolher ministros, coordenar o trabalho deles e implantar políticas de desenvolvimento social. Países semipresidencialistas, você sabe quais seriam? França, Portugal, Moçambique, Rússia, Finlândia, Argélia, Romênia, Polônia. Dizem que haveria maior equilíbrio de poder, diminuindo a força do executivo e liberando mais poder, força para o legislativo ou o Congresso. Resta saber se é isso que o povo quer mesmo. Teríamos, por exemplo, a época de Maia, um poder muito maior, envolvendo não só a Câmara, mas o Senado, os parlamentares, enfim. Ou se de repente já não é exatamente isso que estamos vendo, não é? Vivendo faz tempo nesse sistema onde muitas e muitas vezes o Congresso amarra as mãos do presidente, veta o que o presidente quer ou não quer, enfim, o que estamos, afinal de contas, já vivendo no nosso país. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, chorou, gente. Ele compartilhou um vídeo de uma entrevista ao vivo nos estúdios da Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, e ele aparece emocionado falando, e até indo mesmo às lágrimas. Pelo que acontecia no Brasil, havia uma desesperança no Brasil. Então, o Bolsonaro surge e ele traz essa esperança para o Brasil. E 2 anos depois, isso se materializa nas pessoas nas ruas. No momento da dificuldade, no momento do dramático até da vida política brasileira. E ali, 2 dias depois, ele sai muito forte daquela manifestação, né? E o Supremo
por alguns de seus membros com aquelas atitudes, e ele toma o único gesto que só o sujeito que está forte e a estadista pode fazer, de buscar um entendimento e uma conciliação, né? Eu me lembro de um amigo que me ligou e disse, pô, Nix, será que era hora de fazer isso? Por que não ir para cima? Eu disse, tu tá pronto para ver um dos teus meninos no chão deitado, ensanguentado? Você tá louco? Eu disse, eu não tô pronto para ver meus filhos assim. E ali tinha que ter equilíbrio e olhar para o futuro do Brasil. E o Brasil continua precisando de uma conciliação e de uma concórdia. E o presidente tosco, o presidente que não tem luva de pelica, o presidente que às vezes é duro, mas ele sabe que tem limite, porque o limite trata do presente e do futuro dos nossos filhos. Ele se emocionou agora. Nos próximos 4 anos vem mais 2 trocas, né? Ou seja, mais 2 ministros do Supremo saem da corte, abrem 2 cadeiras lá. A gente já teve uma mexida, principalmente com o André Mendonça, né? A chegada do André, não é à toa que acho que tinha tanta resistência ele lá também. Então, se o Congresso já entendeu, talvez o Supremo entenda ali na frente. Mas essa é um fato histórico aqui. O ministro está chorando. Tá chorando. Vai. Tá. O que lhe move mais, ô ministro? Essa sensação de estar participando da história? Olha, nessa semana, é que quando a gente fala, passa um filme na minha cabeça, né? E quando a gente começou a caminhar ao lado dele, lá em maio de 2017, era muito difícil. Todo mundo achava que que não tinha nenhuma chance das coisas mudarem. Eu me lembro de falar com o José Agripino Maia, quando eu renunciei à Secretaria-Geral do DEM, e ele falou, por que tu está fazendo isso? Porque eu quero ficar livre. Mas sim, mas tu é livre. Eu disse, não, eu quero ficar livre. Livre. Para apoiar o capitão Bolsonaro. Aí ele disse para mim, tu enlouqueceu? Eu disse, não. Presidente, eu sempre lhe respeitei. Eu gostaria que o senhor me respeitasse. E eu disse, eu quero alguém que fale a verdade para mim. Eu quero alguém que seja sério, que seja leal. Eu cansei dessa situação que nós vivemos, né, ao longo dos últimos anos, né, e principalmente Eu disse, o partido vai de novo apoiar um tucano, paulista, não tenho nada contra tucano, nada contra paulista, só que eu cansei, eu quero alguém de verdade, né? E ali começou toda uma história que agora passou aqui na minha cabeça, eu lembrando, né, os fatos que... O pessoal perguntou aqui se o ministro embargou a voz. Sim, embargou a voz, tá com lágrimas. Mas na verdade é isso, e eu vi essa semana, isso que eu quero contar, o depoimento do Palocci, né, onde o Palocci conta as coisas que ele teve que fazer a pedido do Lula, né, e entregar pacote de dinheiro para o Lula e tal. E eu mandei para ele, mandei o vídeo para ele e disse, eu tenho muito orgulho de caminhar até o lado, porque tu nunca me pediu nada de errado. Nunca. Nada. Sempre foi no sentido de servir, de honrar, né? Então, essa coisa de nós termos conseguido fazer tantas coisas no Brasil é porque acabou a roubalheira. Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. E Datena levou um grande susto. Viu falar aí que durante o temporal que atingiu a cidade de São Paulo, uma árvore caiu em cima da equipe do Motolink do Brasil Urgente? Pois é. José Luiz Datena chegou a interromper a programação do seu telejornal, teve que cobrir um acidente com a própria equipe e informar o estado de saúde dos 2 profissionais atingidos. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Você vê que azar, a árvore cair em cima exatamente do nosso cinegrafista? Estamos preocupadíssimos, disse Datena ao vivo apresentando o acidente. Segundo André Elias, capitão do Corpo de Bombeiros, um dos profissionais fraturou o fêmur no acidente. Foi algo bem grave. Infelizmente, a árvore caiu em cima deles e caiu mesmo inteirinha, disse assustado Datena. Não é à toa que muitos estados e municípios estão rindo à toa com o governo federal.
Ao longo de 2021, a União pagou 303,4 bilhões de reais em dívidas atrasadas por estados e municípios, não é? Então, quer dizer, o governo federal bancou o pagamento. Isso representa um valor de mais de 300 bilhões de reais. Os dados constam do relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito, o relatório divulgado pelo Tesouro Nacional. O valor representa um acréscimo de 2,5% em relação ao que foi pago em 2020, quando a União honrou 296 bilhões de reais em dívidas atrasadas. Foram 112,9 bilhões em operações de crédito internas e 190,4 bilhões em operações externas. Os maiores valores honrados foram relativos à inadimplência, com o Rio de Janeiro, 4,1 bilhões, Minas Gerais, 3,1 bilhões, Goiás, 1,3 bilhão, Amapá, 194,3 milhões, Rio Grande do Norte, 156,8 milhões, além de outros envolvendo também municípios. As garantias representam os ativos oferecidos pela União, representada pelo Tesouro Nacional, para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos dos estados, municípios e outras entidades como bancos nacionais ou instituições estrangeiras, envolvendo instituições estrangeiras como o BID, BIRD e o Banco Mundial, não é? Como garantidor das operações, o Tesouro é comunicado pelos credores de que não houve a quitação de determinada parcela do contrato. Caso o ente, o Estado, o município não cumpra suas obrigações no prazo estipulado, então o Tesouro compensa os calotes, mas desconta o valor coberto com bloqueios de repasses federais ordinários, além de impedir novos financiamentos. Afinal, Silvio Santos usa ou não usa peruca? Você já viu esse boato por aí, né? Foi motivo de muitos comentários, boatos, uns dizendo que Silvio Santos seria completamente careca, outros que de fato por isso ele usaria peruca. Muita gente acredita que ele já usou também peruca, mas que agora fez implante. Pois bem, Silvia Abravanel, uma de suas 6 filhas, desvenda esse mistério. E ela garante que o pai nunca usou peruca, nunca enfrentou problemas de queda de cabelo. Todo mundo acha que Silvio Santos já foi careca e que tem implante. É mentira! Ele nunca usou peruca. Meu avô, pai dele, morreu super cabeludo. Meu pai já também nunca usou peruca ou nem fez implante. O Brasil inteiro acha que ele é careca. Essa história começou com uma brincadeira do Sérgio Malandro, que fez uma montagem com ele calvo, careca, numa capa de revista e entregou para ele no programa. Isso ainda na década de 80, daí que surgiu a lenda, contou a filha Silvia no podcast Inteligência Limitada. A filha de Silvio Santos revelou também como é a relação com o pai nos bastidores. Ela foi 13 anos diretora, dirigiu os programas de Silvio Santos. Mas o convívio, segundo ela, só deu certo diante de uma condição estabelecida por ela logo no início. Trabalhando, eu o chamo de seu Silvio. Quando eu comecei a dirigi-lo, ele me chamava de filha, e isso começou a atrapalhar a relação de pai e filha fora da TV, disse ela. Quer dizer, durante o trabalho, relação estritamente profissional. E agora alguns dos destaques da live de quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Parece, né? Parece não, eu tenho certeza que o BNDES fez coisa lá além do que deveria fazer. Como, por exemplo, fez obras no exterior. Tá? Eu vou citar algumas obras aqui. Em quais países? Angola, Argentina, Cuba, Equador, Venezuela. Que tipo de obras? Por exemplo, hidrelétricas. Nós tivemos uma crise hídrica no passado. Temos problema de energia elétrica. Poderiam ser feitas essas obras no Brasil, mas foi feito fora do Brasil. Projetos de habitação popular. Linhas de transmissão de energia. Aeroportos. Gasodutos.
Irrigação e drenagem. Metrô, muita coisa feita lá atrás. Aproximadamente do BNDES, 15 bilhões de dólares. Para a obra no exterior foi 10,5 bi de dólar aproximadamente. É que isso aí tem outras operações juntas. Então, tudo bem. Então, isso dá na fase de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Você vê, o orçamento do Tarcísio está na casa de 8 bilhões por ano. Então, é 7,5 vezes o orçamento do Tarcísio, que faz muita coisa pelo Brasil todo. Agora, vamos lá. Pelo que a gente sabe aqui, não teve operação ilegal. Tudo foi autorizado por leis. Muitos começaram via medidas provisórias. Isso tudo, obviamente, é uma máquina, né, que foi azeitada, foi criado condições para que o projeto chegasse no Congresso, transformasse em lei e esses recursos fossem para o exterior. A primeira pergunta aí. Quais garantias que esses outros países deram para o Brasil? Bom, primeiro, presidente, é importante a gente falar isso, e obrigado pelo convite, para que o Brasil não repita esse erro. E é lamentável o que foi feito com o BNDES nesse período. Essas operações de exportação de engenharia, de obra que o senhor mencionou, no final do dia, quem corria o risco dela era o cidadão brasileiro. O banco não corria risco nenhum. O banco liberava o empréstimo e o Tesouro Nacional assumia o risco da operação. Então, a garantia da operação para o BNDES era um aval do Tesouro. Então, o banco lá emprestava e o Tesouro garantia. Muito fácil para o banco aprovar. Ou seja, dinheiro do próprio trabalhador aqui. Ou seja, por exemplo, a Venezuela não pagou, quem paga a conta é o trabalhador. Está pagando. Continua pagando. A Venezuela não tem pago nenhuma parcela desse empréstimo, muito menos aqui a questão de juros, é isso mesmo? É isso mesmo. Venezuela, Cuba, Moçambique. Então, vamos lá. Se falava no passado sobre caixa preta da BNDES. Teve caixa preta? Que história é essa? A caixa preta, esse termo começou, presidente, em 2008. Naquele período já os órgãos de controle, Ministério Público, estavam questionando a mesma coisa que o senhor está questionando aqui, explicando para a população. E como é que emprestou, como é que capitalizou aquela empresa? Eu quero entender o que foi feito. E naquela data, o banco entrou com mandato de segurança alegando o sigilo das informações e não revelou as informações. Então, de 2008 a 2015, ocorreu essa batalha jurídica onde o banco se recusava a dar as informações. Então, por isso, seria um período apelidado de caixa preta. Daí surgiu. E aí, em 2015, a gente sabe o que aconteceu em 2016, e aí pronto, o judiciário ganhou a batalha, e a partir dali o banco veio num processo de abertura e transparência que o senhor, desde que me botou no presidente, com o presidente lá, falou a primeira coisa: Montezano, transparência total. Que é isso que a gente está fazendo. É o que eu sempre fiz com todo mundo. Esse jovem aqui, tem a idade do meu filho, né? Foi para o BNDES e teve carta branca para trabalhar lá. Não houve nenhuma imposição de nenhum partido político para indicar um ou outro diretor, como era feito no passado. E, obviamente, quando há esses interesses, quando eles existem, é realmente para operar para o respectivo partido. Então, a tranquilidade dele dentro do BNDES é não ter nenhum diretor que não esteja alinhado com ele e com a legislação. É isso mesmo? Posso falar um pouquinho sobre isso, presidente? Vai lá. O trabalho do banco hoje, no setor produtivo, no setor financeiro, é muito bem elogiado e reconhecido. E o que eu falo, esse trabalho começou com o senhor, com o ministro Paulo Guedes, que viraram para mim: Montezano, trabalha com transparência, de forma técnica, independente, e monta o seu time aí, conselho de administração, diretoria, monta um time de primeira linha com transparência e atende o cidadão brasileiro. A partir de lá, tudo fica mais fácil. Então, esse exemplo que o senhor está dando, o ministro Paulo Guedes está dando, tem que ficar para o Brasil aqui entender a relevância e como é que era no passado, e por isso que a gente faz um bom trabalho. Começa aqui com o senhor e com o ministro. Ué, como é que é a história do jatinho? É um desses subsídios, não seria? É um desses subsídios. A gente chama isso, de forma técnica, de uma política industrial, e ela pode ser questionada. Você prefere dar R$1 bilhão de subsídio para micro, pequeno e médio empresário, para os nossos heróis nacionais, ou para as pessoas comprarem artigo de luxo? Então foi, como o senhor falou, aprovado em Congresso, tudo legalizado, tudo formalizado. Mas muito questionável você financiar 130 aeronaves com taxa de juros a 3% a 5%, quando... E pessoas, algumas pessoas que vocês conhecem. Você não vai revelar o nome dele por enquanto aqui, não é o caso, né? Mas, se fizer necessário, a gente revela o nome dessas pessoas que aproveitaram esta onda muito boa que existia aí por parte dos governos do PT no passado para ajudar os amigos. E a taxa de juros era bem abaixo da taxa Selic, né? Sim. Explica pra gente, ó. Naquela época, a taxa de juros básica, Selic, não a taxa que o cidadão toma empréstimo, não. A taxa que o governo toma empréstimo era 10%, 15%. Para comprar jatinho era 3% a 5%, mais ou menos, por cento. Menos da metade. Então, essa diferença de juros que o governo pega dinheiro,
paga um valor e empresta recebendo um valor menor. Então essa diferença ficava aí com essas pessoas que compraram jatinhos aqui no Brasil. A compra era legal, nada de legal. Mas o senhor podia pegar esse 1 bilhão e fazer Pronamp. Sim. Não tem comparação, né? Tá certo. E essa história de $500 bilhão desviados, é mais ou menos isso? O número correto são 420 bilhões aproximadamente. E aí, deixa eu só falar de forma clara, presidente, porque aqui é um tema jurídico, então tem que tomar cuidado. O Tribunal de Contas da União declarou, no início do ano passado, que foram aportado de forma irregular no BNDES aproximadamente 400 bilhões de reais, está nos obrigando a devolver. E a gente está fazendo esse esforço de devolução decidido pelo Tribunal de Contas da União. Só para deixar claro, não sou eu que estou falando. Então tem muita coisa que eu, por exemplo, não sei, o povo não sabe, obviamente, de dinheiro que não foi usado corretamente, vamos assim dizer. O que acontece? O BNDES ele é financiado primordialmente pelo trabalhador. O trabalhador brasileiro, todo mês paga um pouquinho do seu custo, do seu salário, para financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além desse recurso, lá 10 anos atrás, mais ou menos, o governo passado botou mais R$500 bilhão do aporte do Tesouro. E agora o Tribunal de Contas decidiu que esse aporte também foi regular. Então, já tinha um dinheiro, que era bastante dinheiro, para fazer a máquina girar. Precisou de mais dinheiro e aportaram de forma irregular. Esse aporte irregular, Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte irregular? O empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente. Pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo. Eu não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. Valores corrigidos, o dinheiro para Cuba, né, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado foi isso aí. Emprestado, sim. Isso. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar para a gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba, ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão brasileiro. 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, está dizendo que a garantia era essa e além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Então foi tudo o prazo regulamentar para pagamento era 12 anos. Cuba passou para 25 anos. Passou para 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, o Zé Dirceu falando que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano, que ajudou muito, né, o Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé Dirceu aí. E aí, presidente, a história de Cuba, ela começou com uma estrada. Eu acho que era muito complicado fazer uma estrada, em poucos meses aparecer um porto para ser financiado. O que também é Estou vendo aqui, né? Esquisito. Possíveis inconsistências na aprovação governamental para Cuba. Atas não assinadas por ministros sobre decisões em favor a Cuba. Ou seja, a documentação não tem assinatura. Então, mas chegou a instrução para o banco do garantia do governo e a garantia está funcionando. Mas aí, presidente, tem outra caixa preta que a gente vai deixar para o futuro. Que é quando tem aquele acidente de avião, a caixa preta é um registro histórico. E o que aconteceu no BNDES foi um acidente de avião. Olha quanto dinheiro foi mal usado da população brasileira. Quase R$1.000 bilhões. Então a gente tem que contar isso para filho, para neto, para que isso jamais se repita no Brasil, um uso indevido de uma instituição de 70 anos como o BNDES. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão mais uma vez pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.